Agora no Repórter MT eu converso com a terapeuta sistêmica, astróloga Márcia Gregório. E o nosso assunto é energia. Como está a sua energia? Você consegue perceber se ela está ok, se precisa aí de um ajuste? Márcia, seja bem-vinda aqui ao site Repórter MT. É um prazer. O que é energia? Nós somos energia? Sim, tudo é energia. E como energia a gente troca. Né? Então, quando você entra num lugar, quando você está diante de uma pessoa, de uma situação, você sente algumas pessoas que se observam mais. Porque toda a questão, Ana, na verdade, é você ter uma observação interna para perceber e sair dessa coisa automática. Né? Porque todo mundo já teve uma experiência de entrar em um lugar ou falar com uma pessoa e de repente sentir um cansaço. Um sono, bocejar. Isso. Nossa! Se sentir mal, se sentir pesada, né? Todo mundo já teve. Às vezes quando você entra... E tem lugares que são marcados por isso. Então, por exemplo, um hospital tem uma determinada energia. Uma igreja tem uma determinada energia. Por quê? Porque vão um número de pessoas ali com aquela intenção, com aquela preocupação, emanando aquela vibração. E, inclusive, os lugares, eles acabam ficando permeados da energia. Então, Márcia, por exemplo, um lugar de noite em que as pessoas bebam muito, sim, né? Utilizem muitas drogas. Esse hábito, ele pode interferir na energia, o hábito individual, ele interfere na energia do ambiente? Sim, interfere e assim, isso em lugares públicos, onde tem um número grande de pessoas, já é muito forte. Mas na nossa casa também, por exemplo, se você tem um lugar da tua casa que você briga muito, discute muito, por exemplo, os casais, vamos lá, se eles fazem isso muito no quarto deles, ou na sala, aquele ambiente, ele fica também impregnado daquela energia. Tanto é que é comum, às vezes, quando alguém separa, né, de uma relação, querer ir para uma casa nova, sim, querer ir para um lugar novo, porque... Trocar os móveis do lugar. Isso, tudo fica impregnado daquela energia. E aí quando você fala, né, a casa nova, quando a pessoa não tem como mudar, a mudança de móveis, de alguma coisa ali, de um objeto, já pode trazer essa sim, fluidez de energia, muda ali a dinâmica? Inclusive, assim, é muito interessante a pintura, por exemplo, é muito legal você renovar pintando as paredes, porque nas paredes ficam essa energia, né? Então, você não só mexer nos móveis, mas você também mexer nas paredes. E quem não conseguir, por exemplo, pintar, né? De repente você está numa situação onde naquele momento financeiramente você não consegue pintar. Tem uma receitinha, posso dar? Claro, eu adoro, gente, as receitas da Márcia. É você colocar na água um pouco de amoníaco, pega um balde, né, com água, amoníaco, uma tampinha, e você vem com um pano e um rodo, um pano limpo e um rodo, e você vai passando em toda a parede, no teto, né, para limpar aquela energia que ficou ali acumulada. Olha como é importante. Isso a gente reflete o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Total. A gente capta isso, né? A gente capta e a gente troca. E muitas vezes também quando nós não estamos bem, nós também fazemos mal, vamos dizer assim, para o outro, sem nenhuma intenção, né? Lógico. Mas acabamos emanando aquela energia de cansaço, de mal-estar, de tristeza, de ansiedade, tudo isso é percebível. Quando você diz a questão da troca de energia, como acontece? Acontece na relação de trabalho, de amizade, acontece e existem níveis. Um beijo é uma troca de energia mais forte, o sexo ele é mais uma troca de energia mais profunda. Como acontece essa troca e em que níveis? Então tudo é troca de energia. Por exemplo, nós eu estou aqui trocando energia com você. Tá, esse ambiente está emanando. Esse ambiente daqui tem uma questão se ligada à comunicação, à informação, uma coisa de mais movimento. Quando você entra aqui, uma pessoa que é mais sensível, o que é esse sensível? É uma pessoa que se percebe mais, que não está tanto no piloto automático. Então tem uma percepção, consegue fazer uma leitura. Nossa, isso me impactou, olha, teve uma frequência que mudou. É isso, porque todos nós podemos
né, ter essa sensibilidade. Mas muitas vezes na correria do dia a dia a gente não se conecta com isso. Então a energia está em todo lugar e nós trocamos, tudo é energia, nós trocamos o tempo todo. Pessoas, lugares, objetos têm energia. Quando nós temos uma relação mais íntima com alguém, por exemplo, a energia sexual. A energia... Beijo é muito íntimo, né? A gente beija de uma intimidade. Olha, no beijo nós trocamos saliva, Acho que né? até suspiro. Nós trocamos temperatura, né? Nós temos toda como uma fusão, né? Uma fusão, é uma boca na outra, né? Então, quando você tem uma intimidade, isso ainda é mais forte, mais poderoso. Tanto é que a energia sexual, ela sempre foi considerada dentro do ocultismo como a energia mais poderosa, né, de transformação, de criação. Então, realmente, dependendo da intimidade que você tem e da frequência com quem você se relaciona também com uma pessoa, você traz para você toda uma carga, você troca, né, essa energia, você também passa de você para o outro. Então, pode ser legal ou não. Sim. Nós precisamos, na verdade, assim, nós precisamos tomar muito mais cuidado com as nossas relações. A gente tem, né, hoje uma liberdade muito grande, né? Sim. A sociedade vive nesse momento de liberdade e essa troca de parceiros, Márcia, ela pode ser arriscada no sentido energético? Sim, ela é arriscada. Ela é arriscada. Né? Porque, na verdade... A gente precisa entender o seguinte, a energia sexual, o sexo, é uma energia de criação, é uma energia de vida, com capacidade de criar uma vida, né? Uma energia criativa. Então, no sexo existe que não significa que eu só tenha que fazer sexo para procriar. Não. Que não significa, né, para deixar claro. Mas para a gente interpretar essa energia, a força dela, né? No sexo, na fusão do feminino e do masculino, é possível se criar uma vida, né? Tanto é que no ocultismo, várias escolas estudaram a energia sexual como uma forma de criar com objetivos determinados. Isso quando a gente estuda a Idade Média, o ocultismo, que ainda existe todo um fundamento em algumas escolas, né, que estudam exatamente essa força. Então, mesmo de uma maneira despretensiosa, você não tem nenhuma intenção de fazer nenhuma magia, mas você se relaciona com alguém. E se esse alguém está com uma carga pesada de outros relacionamentos, com uma carga, às vezes, daquilo que está acontecendo com a pessoa, nessa intimidade, que é um estar em fusão com o outro, você contamina. Né? Você capta, você troca e capta. É por isso que muitas vezes a gente usa o termo vampirismo energético. Né? Quando isso a gente sente em vários níveis. Por exemplo, às vezes uma pessoa conversando com você, ela te suga. Né? Ela leva toda a tua energia. Agora imagina isso numa troca, né, como o sexo, onde você tem troca de fluidos, de líquidos, né? Então não basta você só ter a atração física e avaliar o físico que te atrai. Muito mais profundo. Eu li uma frase que dizia assim, tenha relação com aquela pessoa que você admira, que você gostaria de ser, assim. Isso. Porque não adianta você achar a pessoa atraente, mas se internamente tem posturas que você desaprova. E quanto tempo fica na gente, fica impregnado na gente por um determinado momento? Eu tive, né, uma fusão, né, sexual com alguém e fica em mim quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Nossa, então, a gente que tá com casamento aí fracassado, que só traz problema, olha o tanto que vai acumulando. Vai ter que limpar a energia, vai ter que tomar esse cuidado, e esse cuidado principalmente quando você for se relacionar novamente. Porque essa energia sexual sem amor, porque com amor tudo transforma. Mesmo a pessoa sendo pesada, depressiva, se tem amor, já melhora um pouco essa troca. Já existe uma energia diferente ali, tá? Então, com o amor,
que é a energia mais elevada que nós temos em hertz, se fosse medir a vibração dele, muda totalmente essa configuração, porque é uma configuração de luz, de troca, mas num sentido de bem-querer, de acolhimento, de cuidado. Então, o sexo com amor e o orgasmo, eles são muito mais intensos e fazem muito bem, então, pra gente. Muito bem, maravilhoso. Enquanto que aquele sexo casual, quando você nem conhece a pessoa e a pessoa totalmente pesada, ela pode estar impregnando em você uma energia que vai te atrapalhar durante 6 meses. E tem mais, assim, ela pode criar dependência tanto física quanto psíquica. Então, por exemplo, se você, muitas vezes a gente fala dessa relação, às vezes que é carnal, que é por tesão. Quantas vezes a gente não encontra pessoas... Que a química dá certo, né? Conexão. Isso, e a pessoa fica extremamente envolvida naquela relação, fica totalmente cega por aquilo, querendo aquilo o tempo todo. E, na verdade, são pessoas que nem conseguem se relacionar fora daquilo. Por exemplo, não se dão bem em nenhuma outra área. Sim. Às vezes não conseguem nem ter um diálogo legal, mas a questão do sexo é muito forte. E aquilo, então, fica como se fosse uma dependência, né? Fica uma coisa muito forte, uma ligação muito forte. Quando a gente se vincula com alguém, a gente cria vínculos energéticos. Então, os nossos vínculos, eles não são só afetivos, emocionais, mas eles também são energéticos, cordões. Sim. Né? Tanto é que a gente usa um termo, tem um trabalho meu que eu utilizo bastante, que é o divórcio energético, que na verdade é o desligamento desses cordões. Porque nós, nessa troca de energia, nós criamos vínculos, e esses vínculos são vistos, por exemplo, para alguém que tem uma vidência, como elos, como cordões energéticos. Que o papel, muitas vezes, a assinatura do divórcio não exaure, não desfaz. E aí, se você tem alguns sentimentos muito pesados, por exemplo, uma pessoa que separa da outra, mas ainda guarda muita mágoa, muito ressentimento. Existe uma outra terapia também que eu faço, que é a constelação familiar, que o Bert Hellinger era muito claro. Ele dizia assim, não se pode construir felicidade em cima da infelicidade de alguém. Então, se você teve um vínculo forte com alguém, você desfaz esse vínculo, mas ainda isso não está resolvido dos dois lados, a vibração de a teu respeito, da outra pessoa a teu respeito, é extremamente forte. Nossa, então aquele ex que fica emanando energia negativa, que não supera, que fica atrás de você, atrapalha o seu progresso, a prosperidade, as relações em todos os sentidos, às vezes até trabalho. Até trabalho. Vai puxando uma âncora que puxa. Isso. E, por exemplo, você pode até se relacionar com outra pessoa. Ou seja, você pode casar com 1, 2, 3 e não funciona, não dá certo, porque tinha lá atrás algo que não foi desfeito, tá? Então, esse mundo energético, entendimento, graças a Deus, nós estamos num tempo que a física quântica, ela vem explicando muita coisa. Sendo respeitada. Isso. Né? E a gente não precisa mais ligar tudo a essa parte mística, espiritual. A gente já consegue entender isso num outro nível. Então, isso facilita, porque os preconceitos, né? As barreiras que as pessoas têm normalmente por esse assunto, elas acabam, né, sendo desmontadas, porque já existe um entendimento muito mais científico, de pesquisa, de pessoas que vão atrás desses estudos, né, dentro de várias linhas terapêuticas, escolas de filosofias, para entender o que acontece. Mas é muito sutil, mas muito profundo. Muito profundo, com grande impacto na vida da pessoa. Com esse tipo de troca. Márcia, e quando existe um dos parceiros que trai o outro, né? Porque quando tudo é acordado, mas assim, que trai, que mente, que engana, que pratica sexo com outra pessoa, ele traz essa energia com ele para o parceiro, para a cama, para dentro de casa. Sim. É complicado nesse aspecto. A traição, ela pode ser muito severa? Ela é complicada porque não se trata só do teu cuidado, mas o cuidado do teu parceiro. Às vezes você se cuida,
né? Você tem uma atenção a isso, você seleciona mais as pessoas, você cuida mais dessa tua energia, mas o outro que vem carregado, né? E isso vai contaminar teu campo, vai trazer para você consequências. Principalmente, por exemplo, esse marido, essa mulher que trai e tem uma relação com alguém que deseja muito essa pessoa e quer que essa pessoa saia dessa relação de casamento ou um vínculo maior. Essa vibração do outro em cima dessa pessoa que trai, tá? É muito intensa. E tem como a gente limpar a nossa energia, tem como a gente se proteger dessa energia, identificar aquele lado tem uma energia boa, não vou aquele lado, não vou não. Não é com esse não. Ai, se a gente pudesse ter um histórico antes, né? Se tivesse com uma bulazinha, passa seu currículo Lattes, por favor, energético, que eu quero analisar. Então, na verdade, são cuidados, né? Você tem que ter uma seleção, né? Você tem que olhar para isso, tem que olhar para o todo dessa pessoa, né? Da onde ela está vindo, o que ela traz, se ela tem vício, se ela não tem, o estado de ânimo. Se for pessoas possível, depressivas e tristes, se ela pode impactar na nossa energia? Sim, com certeza. Então, isso tudo vai influenciar e depende muito do tempo que você vai vincular. Aí, se você me perguntar, tá, mas se eu sair uma vez com uma pessoa que esteja muito carregada, sim, uma vez já é o suficiente para você trazer essa energia. E aí, você vai ter que cuidar de você. Primeiro, é essa percepção que logo depois você está mais pesada, que você está... né, que você perdeu energia, que você acabou o sexo e está exausta, uma exaustão, né, além do que aquele relaxamento gostoso, né, que tem que uma ser. Exaustão, uma sensação às vezes até física de sujeira, né, quanta gente não relata isso, que levanta e vai tomar banho, e tem uma aflição. Tem uma sensação de que aquilo... né? E quando passa aquele momento do encontro, né, da química da fusão, e aí como se acalmasse, você enxerga com mais clareza. Sim. Quantas, né, pessoas a gente sabe que fala, putz, o que eu tô fazendo aqui? Isso. Então, assim, isso é uma coisa assim, instintiva, mas que muitas vezes a gente não dá tanta importância. A gente já dá uma desculpa, né? Ah, não, mas foi bom. Ah, mas foi uma vez só. Ah, mas foi bom. Ah, mas tudo bem, não tem problema. Mas não é isso. Então, esse cuidado é muito importante. O depois, como fazer isso? Nessa observação, existem milhões de coisas que você pode fazer dependendo da tua crença. Mas banhos são interessantes, né? Banhos de ervas, banho de sal grosso, mas sempre acompanhado depois com banho de erva. Um cuidado de oração, uma intenção e uma programação para você entregar toda aquela energia para o remetente, né? Então existe uma blindar, né, pergunta que você pode fazer para você, isso independente da questão sexual, mas toda vez que você sentir algo diferente, às vezes uma dor, uma disposição, e você estava bem, de repente você caiu. Você começar a fazer a pergunta, a quem pertence isso, internamente? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E concentrar e pedir, eu devolvo ao remetente com consciência anexada, porque muitas vezes a pessoa não sabe. Né? Então, você devolve tudo aquilo, você dá um comando de devolução, mas pedindo a consciência, com algo a mais. Às vezes nem ela sabe que está tão carregada assim. Então, assim, é muito importante esses comandos, porque a nossa mente é extremamente poderosa. Nós podemos fazer isso, dar esses comandos. E quando às vezes o vínculo é muito profundo, teve filhos, anos de relacionamento, às vezes você vai precisar da ajuda de repente, de um terapeuta porque às vezes acaba, né? Porque pode acabar, né? Às vezes acaba. Então você vai precisar de uma terapia vibracional, que a gente chama, né? Que de repente existem milhões. Barras de axis, cura prânica, reiki, toque tibetano. Existem muitas possibilidades, né? De theta healing, de você poder usar técnicas hoje, graças a Deus, para auxiliar todo esse processo e desapegar,
né? Deixar embora, cortar vínculos energéticos e te levar para uma vida nova, de Mais verdade. feliz, né? De verdade. Que não é só deixar o outro, mas é deixar toda aquela bagagem. Que o grande problema não é nem entrar, é sair. É sair. E às vezes vai ficando, Então, né? exatamente. Então, é muito importante esse autoconhecimento, essa descoberta de si, essa administração interna, para você poder estar pronta para se relacionar e dividir, que é muito mais do que só as experiências, né, do dia a dia, mas é toda uma carga energética de tudo que você está trazendo, de todo o teu sistema e o sistema do outro, de família, Encontro de almas, vida. né, profundo. Sim. Gente, é isso. 2021, sexo com amor. Ai, que maravilha. Márcia Gregório, minha entrevistada de hoje. Ah,